Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas. Que prazer estar aqui com vocês mais uma vez para esse nosso ponto de encontro semanal para o estudo da lição da Escola Sabatina. Eu agradeço muito a Deus por toda a oportunidade que Ele me concede de a cada semana estar aqui com vocês. É um prazer, um privilégio, uma responsabilidade, claro, uma honra para mim, mas também uma grande responsabilidade pela qual eu agradeço muito a Deus por saber que por meio destes recursos que são os canais da Safeliz, nós podemos nos conectar com muita gente querida espalhada pelo Brasil, pelos países onde se fala o português e por muitos outros países onde há pessoas que falam português. Nós também nos conectamos com as pessoas que, embora não estejam inscritas no canal, recebem o conteúdo desta gravação por meio da ação de compartilhar. E assim fica sendo uma grande bênção para quem compartilha e para quem recebe. Eu sou o pastor Hélio Carnassali e é um prazer enorme, portanto, estar aqui com vocês nos canais da Safeliz. Você que ainda não se inscreveu, ou você que está entrando recentemente, ou agora, ou há pouco tempo, esse link que aparece aí na tela, você pode clicar nele e você vai receber no conforto do seu WhatsApp o conteúdo semanal chamado de resumão e as porções diárias da lição que atendem aqueles que gostam de ouvir ou assistir a cada dia. Vai ter facilidade para postar seu comentário, para fazer o seu pedido de oração e também para compartilhar a mensagem. E falando em pedido de oração, a Safeliz tem lá uma equipe de intercessores, eles apresentam a Deus os pedidos de oração que são feitos nas lições que são transmitidas em português, francês, espanhol e inglês. E eles também oram por nós, pelos nossos pedidos, mas nós podemos orar uns pelos outros. Isso nos dá um senso de família, isso nos aproxima. Eu gosto de pensar, aqui a cada semana eu imagino que nós estamos encontrando contando os compartilhamentos, cerca de 30 mil pessoas, em torno disso mais ou menos, ou um pouco mais, um pouco menos, e nós formamos uma grande família, e onde quer que eu ando por aí, eu sempre estou encontrando gente, pastor, acompanhe suas lições, estamos juntos lá. Eu louvo a Deus por essa alegria, por essa honra, por esse privilégio. E falando nesta oportunidade de orarmos, de formarmos uma grande família, eu quero convidar você para esse momento de oração inicial. Curve sua fronte, feche seus olhos. Pai querido, te agradeço, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos dá, de termos o privilégio de estudar a Tua palavra, que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, discernimento para a compreensão daquilo que vamos estudar e também, Senhor, que o Senhor nos conceda um coração sempre humilde, sensível, para pôr em prática, um coração obediente para pôr em prática as lições aprendidas. Abençoa, Senhor, essa grande família, os que estão conectados, os que recebem o compartilhamento, que o Senhor esteja com todos nós. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma palavra de apreciação e de gratidão da minha parte ao pastor Laércio Mazaro, meu companheiro, mora aqui na mesma região que eu, que tem se esforçado a cada semana de enviar mais cedo os comentários do que ele costumava fazer, a meu pedido, para que eu possa obter também um vislumbre, uma outra percepção que não só a minha, da melhor forma possível apresentar a lição. Então, pastor Laércio, muito obrigado. E, queridos irmãos, quero também dizer para vocês que temos nessa lição um tema extremamente desafiador, é um tema de fundamental, capital importância para o estabelecimento da nossa fé, é um tema teológico, é um tema doutrinário, é um tema extremamente cristocêntrico e eu espero que nós sejamos ricamente abençoados por Deus ao estudarmos esta lição. O verso para memorizar, na verdade os versos eles vêm do capítulo 15, que será o objeto do nosso estudo, os versos são o 14 e o 17, que nós iremos depois voltar a considerar na lição da segunda-feira. Dizem assim estes versos: E, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Bom, voltaremos a eles como já mencionei. Antes de nós irmos para o estudo de 1 Coríntios 15, eu quero trazer aqui um testemunho de Pedro. Vou pedir para a produção colocar aqui a segunda carta de Pedro, capítulo 3,
versos 15 e 16, onde nós encontramos o seguinte testemunho de Pedro acerca dos escritos de Paulo. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Veja que Pedro está falando acerca dos escritos do amado irmão Paulo, mas Pedro confessa, olha, ele escreve nas suas, mas às vezes é difícil de entender o irmão Paulo. Pedro era um homem simples, muito humilde, não teve uma formação acadêmica, intelectual. Ele foi ungido por Deus, iluminado e inspirado pelo Espírito Santo e nos deixou um testemunho vigoroso nas suas duas cartas. Paulo seria hoje um pós-doutor, um livre-docente, um homem de um pensamento doutrinário, teológico, cristocêntrico, muito cristocêntrico, histórico, filosófico, muito elaborado. E para Pedro, às vezes, era difícil, e para nós também, irmãos, é difícil de entender. Então, nós vamos hoje estudar um capítulo com alguns aspectos difíceis de entender. Então, alguém poderia perguntar, ora, se para nós é difícil de entender, será que para os irmãos de Corinto também não foi difícil? Talvez tenha sido menos para eles, porque Paulo esteve com eles 1 ano e meio. E com toda certeza, Paulo tratou desses assuntos. Nós temos indicações disso no próprio capítulo. Paulo tratou dessas questões com eles. Então, ao escrever, Paulo estava recordando, Paulo estava enfatizando, Paulo estava frisando mensagens que ele já havia transmitido. E, com certeza, para os irmãos coríntios, havia esta vantagem, esta facilidade. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do contexto histórico que o Dr. Gerald Klingbeil apresenta no Auxiliar do Professor. Eu achei muito interessante para que nós possamos entender quais eram as influências que cercavam a igreja de Corinto e por que é que membros da igreja, cristãos batizados na igreja cristã, estavam agora tendo dúvidas, estavam inclinados a rejeitar o ensino da ressurreição e tinham dúvidas a respeito desse assunto. Então, qual era o cenário? O Dr. Klingbeil, então, nos ajuda a entender que o pensamento grego, especialmente o platônico, via o corpo como algo inferior, até mesmo como uma prisão para a alma. Então, nessa visão, a salvação significava a libertação da alma deste corpo material para a entrada numa existência não corpórea, puramente espiritual. Esse era o pensamento. Então, quando Paulo insiste numa ressurreição corporal, que aquela filosofia desprezava, uma transformação do físico em algo imperecível, essa ideia parecia radical demais, parecia até repulsiva para muitos que a ouviam. Então, Paulo ele vai contra a cultura dos ensinamentos que imperavam no seu tempo. No paganismo greco-romano, ele continua dizendo, as visões sobre a vida após a morte variavam. Em contrapartida, o ensino de Paulo, ele traz esperança e confiança. A ressurreição é certa, é gloriosa, é física. E ele se fundamenta para afirmar isso na própria ressurreição da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele, Dr. Klingbeil, vai terminar dizendo que se as ideias de vida pós-morte variavam entre os céticos e agnósticos, com ideias sombrias, e Paulo nos traz algo tão seguro, Paulo termina o capítulo arrematando essa ideia com uma mensagem de esperança, de fortalecimento espiritual. Então, veja, irmãos, a igreja de Corinto estava cercada por uma influência filosófica e cultural totalmente contrária a esta pregação, a esta doutrina, a esse ensino. E Paulo, claro, já havia ensinado isso e repassado isso com eles, mas muito possivelmente algumas perguntas que Paulo vai tratar, especialmente a questão com que corpo vamos ressuscitar, e com mais algumas informações que os da casa de Cloe levaram para ele, então
apresenta esse vigoroso e maravilhoso tratado em defesa da ressurreição. Nós vamos nos concentrar nessa semana, portanto, na carta, no capítulo 15 desta carta, no seu ensino sobre a ressurreição de Cristo. Vamos perceber como Paulo vai caminhar em resgatar os ensinamentos do Evangelho para combater a influência pagã que estava rodeando e penetrando na igreja cristã. Esta situação, irmãos, nos faz pensar acerca de influências, de tendências que existem no nosso redor hoje, ao nosso redor hoje, algumas filosofias que nos parecem mais modernas, mais atualizadas, mais descoladas e que vão ganhando espaço no coração, na mente de alguns, e estas vão tentando entrar na igreja por um lado, por um flanco, por o outro lado, e alguns a recebem aqui, outros a recebem ali. Um pastor tropeça aqui, um pastor tropeça lá, um irmão se ausenta da igreja por não concordar, e outros balançam o ambiente. Então, irmãos, esta lição nos ajuda a pensar quão importante para nós é a centralidade das Escrituras Sagradas, o estabelecimento da Palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática, como a revelação divina, a palavra autorizada, a palavra profética que precisa ser estudada, considerada, meditada, recebida no coração e amada por todos nós. É isso que eu desejo para você e para mim, e dessa maneira colocamos um ponto final na lição do sábado à tarde.